O Jun diz que entendeu e fala pra ele entrar e descansar, enquanto pergunta quem que é esse ousado que fez isso. Na mensagem fala pra ele preparar o dinheiro e ir pra Montanha Negra, senão todo mundo vai ser morto. Rapaz, com raiva ele diz que quem tá cansado de viver pelo visto são esses caras. Cena seguinte já tá saindo da seita. O Qiang Yang grita falando que na Montanha Negra tem mais de 200 bandidos e o líder deles é extremamente forte. Se ele fosse assim, ao menos ele deveria acompanhar. Porém, o Jun só fala pra ele ficar ali e cuidar da seita, que aquilo era uma ordem. Ele não podia deixar os bandidos desse mundo achar que faziam o que quiser contra o povo dele. A cena muda pra montanha. Uns caras tão parados no meio de uma escada. Até que um deles fala pra dar uma olhada. Parecia que tinha um louco querendo subir aquela montanha. O cara fala pra ele entregar tudo que ele tem ou ele vai ter que procurar. Avisando que se ele tiver que procurar, porém ele não vai sair em pedaços. Porém o Jun só quer saber se o chefe tá no forte. Os caras perguntam do que ele tá falando. Porém, num segundo ele já passa desconectando a cabeça de um. E o cara se tremendo diz que sim, ele tá lá em cima. E nosso garoto então manda avisar que o líder da seita do Osso de Aço tinha chego. A cena muda pra entrada da base. Vários bandidos estão se preparando. Vários caras cercam o Jun e dizem que o líder mandou não matar ele para que eles possam ter uma luta justa. Ele nota que essa base é toda cercada por montanhas, não é à toa que as pessoas têm dificuldade em lidar com esses caras. Com isso, o portão se abre. E ao entrar, ele vê uns caras tomando chicotada. Um outro com sangue no crânio. E um monte de gente num trono observando ele. Nosso rapaz já sabe que aqueles caras na frente são as elites daquele lugar. Cada um deles deveria ao menos estar no nível 10. E o cara no trono com certeza já era um aprendiz qualificado de artes marciais. O cara diz que tá honrado com a presença dele porque ela traz glória àquele lugar. E nosso garoto, vendo que o cara tem 10 vezes o poder dele, pensa que talvez ele não devesse ter vindo sozinho. Então responde que só veio ali para levar de volta os discípulos da seita dele. O cara diz que também não gosta de desperdiçar tempo e vai ser 100 moedas por cabeça. Como ele pegou mais de 30, vão ser 3 mil no total. Os caras ao lado falam que o cara é sortudo, normalmente eram 200 por pessoa. Porém, nosso garoto pergunta o que ele acha de uma moeda por pessoa. Se todo mundo ali se ajoelhar e pedir desculpas, é isso que ele vai cobrar. O chefe questiona se ele tá contando algum tipo de piada. E então estala os dedos. Na hora alguém vem das sombras. Um cara carregando um dos discípulos pedindo por ajuda. Nosso garoto toma um susto. E o menino é tacado na frente do chefe, que diz que vai matar um dos discípulos dele hoje. Talvez a notícia seja boa, já que dessa forma é uma cabeça a menos pra ele pagar. Chorando, o garoto desesperado pede pra não ser morto, obviamente. Ele tá até disposto a se juntar àquela seita e virar escravo do pessoal ali. Os caras dão risada, falando que é irônico ver uma criança tão assustada. E rapaz, o Jun tá com raiva da criança porque ela já quer mudar de seita. Antes que ele possa fazer algo, o chefe passa o corte, falando que o garoto não tem dignidade. Na hora, nosso garoto escuta o som do sistema. E o número de membros vai pra 99. Ele ainda fala que agradece por aquilo. Porém, um outro diz que é estranho que ele esteja bravo. O chefe ajudou ele, tirando aquele discípulo traidor. Porém, antes que o cara possa falar algo, ele sente alguma coisa estranha. O Jun tinha passado e acertado uma nas costas. E fala pro chefe que esse discípulo dele parecia meio sem educação, então ele não deve ter ficado bravo com isso. Porém, um grandão se aproxima, falando que ele vai ter que pagar isso com a vida dele. Nosso garoto vai pra dar-lhe o corte e o Zangief vem pra esmagar. Porém, o líder manda os dois parar. O Jun já percebeu pela hora do cara que não vai ser fácil vencer isso. E o cara diz que não quer fazer uma pilha de cadáveres ali, então ele deveria pagar logo os 3.100 e sumir. Nosso garoto tá com raiva que esse maldito só quer dinheiro. E diz que paga uma moeda e não tem negociação. O chefe também já tá perdendo a cabeça. E o Zangief pede pro chefe deixar ele lidar com o garoto, que vai ser um ótimo treino. O chefe diz que é uma boa ideia, porém fala pra ter cuidado que o garoto é rápido. O cara dá risada, dizendo que mais rápido que ele é impossível. Ele assume uma posição e o pessoal reconhece como a técnica dos 7 passos da sombra. Na hora, os movimentos do cara começam a acelerar. E o Jun percebe que aquele cara esquisito é do tipo de velocidade. Antes que ele saiba o que fazer, o cara já tá nas costas. Ele tenta dar um ataque, só que o Jun se esquiva. Coloca a lâmina na onde o cara ia correr, e com isso ele passa correndo e se corta. Nosso garoto diz que é idiotice ser tão rápido assim se não consegue ver pra onde vai. E na hora, os outros membros correm na direção dele. Nosso garoto pergunta se eles desistiram de ir um de cada vez. Todo mundo bate no chão e ele se esquiva por pouco, avisando que pelo visto vai ter que usar o trunfo dele. Já vai no sistema e puxa ela. O tal sabre do desastre.
Porém, ele não imaginava que essa desgraça era tão pequena assim quando ele viu no sistema. Os caras perguntam por que ele tinha trazido um palito de dente pra treta. O chefe diz que tá cansado de brincar e manda logo vasculhar o corpo dele. Nosso garoto sabe que esses anciões estão no nível 12, então não vai ser fácil. É aí que ele usa aquele despertar do selo pra liberar o sabre. Uma explosão sai da mão dele. E os caras se perguntam que luz é aquela. Até o chefe não consegue acreditar que o poder tá vindo da faquinha. Talvez fosse um tipo de arma de alta qualidade secreta. Na hora já tem uma lâmina na cara dele. Aquilo não era uma faquinha. Era um sabre de 40 metros. E o chefe se pergunta que pressão é aquela. Qualquer movimento dá a sensação de que ele vai morrer. Nosso garoto tá parado lá de longe com a faquinha apontada, enquanto tá impressionado com o poder do sabre do desastre. Realmente 40 metros é longo pra caramba. O chefe pede pra ele guardar aquela arma. Eles poderiam discutir sobre tudo isso com calma. Nosso garoto, porém, fala que depois de sacar os 40 metros é difícil guardar de novo. E com isso faz um movimento. Rapaz, a lâmina vai igual um chicote e acaba com os anciões ao lado dele. O chefe não acredita que mais dois foram mortos instantaneamente. O Jun só fala que ele tá vivo porque tem coisa a perguntar. O resto do pessoal da seita tava tudo desesperado pedindo por perdão. Porém, o Jun questiona se os corpos que ele mataram gostariam do perdão. E o que as almas inocentes achariam disso. Hoje era a oportunidade dele de se tornar a morte. E rapaz, mandou-lhe mais uma chicotada em todo mundo. Ele então diz que agora só sobraram dois. E avisa que o mestre pode correr até 39 metros de distância. O cara cai de joelhos, taca a cara no chão e diz que vai devolver todos os discípulos. A lâminazinha tá em cima da cabeça. E o Jun quer saber porque a seita do osso de aço virou alvo dele. O cara responde que ouviu sobre o recrutamento deles há algum tempo atrás. Porém, o Jun fala pra ele contar a verdade logo. E levanta a espada, falando que se não falar, vai morrer. O cara grita, falando que foi por causa da seita da água nascente. Ele foi pago pra matar e sequestrar discípulos do osso de aço. O Jun então só diz adeus. E com isso, um corte rasga a base no meio. Por ter matado mais de 200 bandidos, ele ganha 50 pontos do sistema. E o mesmo avisa que por ter usado muito tempo o sabre do desastre, ele vai ser forçado a ficar fadigado por 30 minutos. Nesse período ele não tem força nem defesa até uma criança de 3 anos matar ele. Nosso garoto se pergunta por que não foi avisado disso antes. Cai no chão todo torto agradecendo por ter matado todo mundo. Porém fica paradinho lá. E diz que ao menos todos esses caras podem descansar em paz agora. E enquanto isso, na frente da seita, o Qin Yang pergunta o que eles vão fazer se o Jun não voltar. Ela fala que ela vira nova líder e ele o primeiro discípulo. Ela diz que não é algo tão ruim, mas talvez ele tenha algum tipo de trunfo. Até que toma um susto. O Jun aparece vindo de longe. O Qin Yang vem animado, dizendo que pelo menos ele percebeu que seria muito arriscado. Porém, nosso garoto só diz que tem 30 discípulos no pé da montanha e era pra mandar alguém lá pra ajudar eles a subir. Além disso, ele não tava querendo renovar o pátio. Ele joga 2 barras de ouro e fala pra usar aquilo. O Qin Yang pergunta por que ele tem ouro e o que aconteceu com o pessoal da montanha. Nosso garoto só sorri e diz que todos aqueles foram destruídos. De volta na Montanha Negra, o lugar tá devastado. E um servo diz que pelos ferimentos e formato dos cortes, todos foram mortos pela mesma pessoa. O cara sorri, dizendo que pelo visto tem uma lenda na cidade de Qin Yang. De volta com o Jun, ele tá ansioso pra conseguir algo no sistema. Porém, infelizmente, não tem nenhuma técnica mais pra se fortalecer. Ele pode pagar 10 pontos de contribuição pra reiniciar a loja. Porém, se lembra que ele sempre foi um azarado mesmo jogando gacha. Mas como é a única opção, ele aceita e a contribuição cai pra 40. Lá vem o sisteminha. Nosso garoto fica suando frio. O que aparece é uma técnica primária de um nível Deus. Ele fica emocionado e o sistema fala que a chance daquilo aparecer é menor que 1%. Na hora, ele chama os discípulos pro salão. E o Qin Yang diz que ele parece muito feliz. Nosso garoto fala que é porque hoje eles vão planejar a coisa mais importante da seita, que é o uniforme. Os dois ficam confusos com o negócio de importância. Porém, o Jun fala que o design tá pronto para eles encontrarem algum costureiro na cidade. O Qin Yang questiona se a coisa mais importante não é ensinar técnicas de cultivo. Ou pelo menos mudar a parte do colar que tava grande pra caramba. Porém, nosso rapaz manda ele calar a boca, já que ele não é o chefe. Além disso, sobre técnicas de cultivo, ele tinha uma exclusiva. As escrituras de Yi Jing. Essa é a técnica de nível Deus que liberou no sistema que melhora o físico e limpa os meridianos. Nisso, o sistema fala que os requerimentos foram feitos e a técnica foi ativada como um cultivo da seita. Somente o líder e os discípulos conseguiriam praticar aquilo.
E os dois estão confusos, querendo saber qual que é a daquela técnica. O sistema ainda fala que se um discípulo trair a seita e vazar aquelas técnicas, a memória dele é apagada. Nosso garoto fica animado, falando que isso sim é proteção de propriedade intelectual. Enquanto ele tá na brisa ali, o Qin Yang fica chamando por ele. E nosso garoto fala que essa foi a técnica que ele criou. Começa a criar um monte de cópia do livro e fala pro Qin Yang levar pros outros discípulos. Os dois estão confusos com esse mestre fracassado ter criado algo. E hesitante, o Qin Yang pega pra dar uma olhada. Ele percebe que a técnica era fabulosa, ela tinha o balanço perfeito entre complexidade e facilidade de compreensão. Era algo muito mais avançado do que o pai dele ensinou, talvez fosse uma técnica superior. Nosso garoto bate no ombro e fala pra ele também praticar aquilo. Porém, a Qian pergunta se ela pode ignorar aquela técnica se a que ela já tá praticando é melhor do que essa. Nosso rapaz se aproxima, deixando ela meio sem graça. Vai no ouvidinho e diz que se ela estiver praticando algo no nível Deus, então é claro que pode. Ela sai correndo dizendo que vai dar uma olhada nisso. Nosso garoto pensa que até que ela é mais tímida do que ele imaginava. Enquanto Qin Yang tá ficando todo torto ali, nosso garoto pergunta o que aconteceu e ele responde que essa técnica é mais complicada do que ele imaginou. A cena muda pra outra parte da seita. A Qin tá dando uma olhada nas páginas. Aquilo parecia simples, mas na verdade era extremamente complicado e era realmente no nível Deus. Talvez a seita realmente tenha uma história ancestral e essa fosse uma técnica perdida. Ela respira fundo e começa a praticar, sentindo que se dominar aquilo, finalmente vai conseguir a vingança que ela quer. Talvez ela tenha subestimado o líder desse lugar. Enquanto isso, o Jun tá lá reclamando que tá praticando há 1 hora, porém não aprendeu nada. E o sistema explica que como a raiz espiritual dele ainda é bem meia boca, ele não consegue compreender nada direito. Nosso garoto pergunta se ele não é nada sem o sistema, que diz que isso é óbvio, né, rapaz? Porém, ele motivado fala que duvida que ele não consegue aprender nada sem o sistema, ele vai treinar mesmo que por 1 ano. E com isso, começa a praticar essas poses de yoga. Depois de 2 dias inteiros, ele finalmente aprendeu a órbita microsômica. Com isso, ele ganha algumas recompensas por ter sido independente. Nosso garoto pensa que se o sistema vai dar recompensa por ele trabalhar duro, tá ferrado, porque ele é um cara motivado. Até que o Qin Yang entra e avisa que dominou a órbita macrosômica, lembrando que o nosso garoto dominou a micro. E o pior de tudo é que levou 2 dias, que foi o mesmo tempo que ele, o coitado tá acabado. E já manda esse maldito sair da sala dele. Enquanto isso, em outra parte da seita, outras pessoas estão também praticando. E o garoto tá animado que finalmente chegou no nível 4. Até que um outro discípulo taca um travesseiro na cara, avisando que ele é o último desse lugar inteiro a aprender essa técnica, então não é pra ficar se achando. O Qin Yang explica que vários dos discípulos estão chegando no nível 3, 4 e até 5. Realmente, ter tanta gente se fortalecendo na seita era incrível. Porém, o Jun chama pelo nome dele e fala que como segundo discípulo ele tem que se acostumar, já que é assim que as coisas sempre vão ser. Ele diz que entendeu e vai continuar guiando todo mundo. Porém, assim que o cara se vira, ele começa a comemorar pra caramba. Realmente, uma técnica de nível Deus era bem diferente e agora ele pode ficar fortalecendo todo mundo. A não ser uma única pessoa. Mais um dia praticando a todo momento e ele não consegue subir de nível. Ele é a única pessoa da seita inteira que a prática não tá levando a nenhum resultado. Porém, lá vem o sistema, dizendo que recomenda uma pílula pra ajudar ele. Era uma pílula da coleta de energia que aumentaria o poder espiritual em 5 vezes por 24 horas, mas só pode ser usada pelo líder. Nosso garoto pensa que isso é essencial pra ele ficar mais forte. E já taca na boca pra começar logo a praticar. Na hora consegue sentir uma diferença na energia ao redor. E ele tá confiante que logo vai ter o suficiente pra subir de nível. Ele imagina que gênios como Qin Yang sempre devem ficar nesse estado, realmente é algo incrível. Porém, o sistema avisa que com uma raiz superior ele absorve bem mais rápido que isso. Nosso garoto corta esse sistema maldito falando pra sair da frente. E com isso a noite cai. Ele ficou o dia inteiro praticando. Até que finalmente ele tava no 11º nível de abertura. E o sistema diz que é incrível que ele tenha demorado tanto mesmo com a pílula do mestre. Nosso garoto ignora e diz que se tem uma pílula pro mestre, deve ter uma pros discípulos. O sistema elogia a dedução e fala que existe uma formação que fica ativado 24 horas, porém só pode ser usada por uma pessoa. Nosso garoto pensa que é muito caro, considerando que custa 1 ponto pra deixar ativado todo dia, ele vai ficar sem dinheiro logo. Só que o sistema insiste, falando que ter discípulo forte é a única forma desse lugar se tornar mais proeminente. Nosso garoto então diz que entendeu e compra a tal da formação dos discípulos. Com isso, a contribuição da seita cai pra 30 e ele recebe um jarro cheio de bandeirinha. Nas instruções vem escrito que ele tem que apertar um botão por 3 segundos. Quando de repente um cara abre a porta e diz que tem gente causando problema na entrada. O Jun pergunta quem é, enquanto pensa que é a hora perfeita de receber mais pontos. Um chute vem na direção de alguém e o coitado da seita é esmagado.
Um cara grita perguntando como um mendigo como aquele tinha coragem de roubar pílulas da família. E um cara de leque fala que a base do garoto é ruim, porém ele corre muito rápido. Ele teve que seguir ele até esse lugar lixo e agora vai ter que ser esmagado até a morte. Porém, nessa hora, todo mundo manda eles pararem. É o Jun que avisa que ali é território do Osso de Aço e questiona o que eles estão fazendo ali. O cara do leque pergunta se ele é louco de falar com ele assim. E na mesma hora toma um chute na cara. O outro bombado ao lado não tinha ideia que o jovem mestre ia apanhar assim. Até o Jun tá confuso sem saber por que ele chutou esse cara na verdade. E os caras esculacham perguntando como ele tem coragem de bater no jovem mestre. Nosso garoto pergunta se a família dele é assim tão poderosa. Ou ao menos tem poder o suficiente pra ir contra a seita inteira. O Jun tá orgulhoso, depois que todo mundo subiu de nível, eles parecem mais unidos. Até que o Qin Yang avisa que essa família do garoto são os maiores fornecedores de pílulas de energia da cidade. E o que tomou um chute na cara pergunta como ele tem coragem de bater no mais novo da família Hai. Ele quer ver o líder da seita e mandar todo mundo naquele lugar se ajoelhar e pedir perdão. Nosso rapaz só diz que não vai ter que chamar o líder, porque ele é esse cara. Porém os caras ficam observando. E começa a perguntar quando o líder vai aparecer e parar de mandar esses lacaios. Nosso garoto pega ele pela gola e pergunta se ele não tá vendo o líder bem na cara dele. Taca o cara no chão e manda eles sumirem da montanha. O jovem mestre diz que tudo bem, eles vão voltar pra se vingar. Com isso, levam ele e nosso garoto pergunta pro Qin Yang. Por acaso ele não parece um líder de uma seita? Um tempo depois, eles estão vendo o garoto que apanhou, que tá com outra costela quebrada. E que o garoto não vai sobreviver mesmo que um doutor chegue. Só tinha uma forma dele ser salvo. Aquela pílula lendária que veio dos tempos antigos. A Qian Qian pergunta se ele acha que é doce de criança pra ficar pedindo um pedacinho toda hora. Nosso garoto diz que realmente tem mais uma em mão. Será que ele devia salvar o cara ou não? O Qin Yang diz que sim. Porém, a Qian Qian diz que não. E nosso rapaz acha tudo isso interessante. O Qin Yang argumenta que salvar as pessoas é a maior de todas as virtudes. Mas a Qian Qian diz que na Terra Estrelada tem inúmeras pessoas morrendo, por acaso ele ia salvar todo mundo? Nosso garoto responde que o rapaz é muito precioso com tanta gentileza. Porém, às vezes a realidade era cruel. Quando ele entregou a pílula pra ele, ele não sabia que o efeito ia ser tão forte assim. Mas agora que ele sabe, ele decidiu não usar em pessoas que ele não conhece. O Qin Yang questiona se ele se arrependeu de o ter salvo. Nosso garoto diz que não, já que por ele ter sido salvo, o rapaz se juntou à seita dele. Pega mais uma pílula e diz que entendeu. Ele espera que aquilo traga mais um discípulo talentoso. E que essa seja mais uma pessoa que conquiste grandes coisas. A Qian Qian questiona se ele realmente vai salvar aquele cara e se acha que todos vão ser tão talentosos quanto Qin Yang. Nosso garoto responde que eles vão depender da sorte. Da hora, o garoto engole a pílula e começa a tossir. Ele ia explicar que ele usou uma pílula muito rara para salvar. Quando o cara o interrompe e pergunta se ele é o Sr. Jun. Antes que ele possa falar algo, o cara se ajoelha e pede para ser aceito. Nosso rapaz diz que ia pedir isso, mas pelo visto ele resumiu a história. O garoto se apresenta como Zuidi, um descendente direto da família Xiao da cidade de Liang. O Qin Yang parece reconhecer o nome do rapaz e diz que ele também é um talento raro com uma raiz superior, o mais forte descendente de toda essa cidade. Um nome que todo mundo já conhece nesse lugar, ou que era um que todos pensavam, já que a raiz dele caiu para o nível inferior. Algo estranho aconteceu com a energia interna dele e todo o talento foi perdido. Por causa disso, sua esposa até terminou com ele e ele foi humilhado. A família Xiao então considerou ele uma desgraça e com isso ele foi expulso. O Jun diz que ele tem um talento para ficar contando história. Porém, ele tá animado que o cara é um perdedor, já que ele é a pessoa perfeita para encontrar o talento dele. E o Zuidi questiona se ele realmente vai aceitar alguém assim. Nosso garoto fica confuso e diz que é óbvio que não. O Zuidi se treme e diz que esperava que ele não merecesse ser um discípulo desse lugar. E com isso se retira pedindo desculpas por tudo. O Qin Yang ia falar pra ele continuar ali e se fortalecer na seita, mas o Jun fala pra ele ficar quieto. E fala pro Zuidi pular da montanha à frente da seita se quiser encontrar novas oportunidades. O garoto responde que no momento que o talento foi perdido, ele nunca mais teve oportunidade. Porém o Jun diz que oportunidades aparecem pra quem tá preparado. Ninguém escolhe ser forte, mas pode escolher ser resiliente. Ele pergunta se o garoto não conseguiu resistir quando foi abandonado pela esposa. Ou talvez quando foi chutado da família. Por acaso ele não queria virar o jogo e falar na cara dessas pessoas que ele conseguiu mudar. Ele então fala que isso é tudo. Se o garoto quer ir embora, é só ir embora. Mais uma vez o louco cai no chão dizendo que quer recuperar tudo que perdeu e quer se juntar a essa seita. O Jun diz que ele parece estar depressivo por muito tempo. Tava na hora de alcançar a glória antiga. Um tempinho depois ele tava sozinho na sala. Obviamente não ia ser nada fácil conseguir reconquistar a confiança de alguém que perdeu toda ela. E o sistema diz que talvez esse cara seja mais um desperdício de espaço, já que ali tá cheio de gente sem talento.
Nosso garoto pergunta se talvez não seja uma honra conseguir treinar alguém de fraco a forte. Sem contar que, pelo menos, ele ganhou 5 pontos da missão de recrutar o cara. Ele então diz que agora eles chegaram em 100 membros de novo e questionam se podem fazer a missão. O sistema fala que ele já coletou ponto, tem 100 membros e estão todos na seita. A missão então ia ser iniciada. Ou, na verdade, um monte de missão que teriam que ser completas pela seita. E nosso rapaz pergunta que desgraça de missão essa que é um monte de tarefa doméstica. O sistema fala que ele pode atualizar e pegar coisas mais difíceis se quiser. Nosso garoto diz que não crescer vegetal e limpar o chão realmente é uma ótima prática pros discípulos. E na hora ele grita pelo Kingan falando pra trazer todo mundo. Com isso, um tempo em si passa. Já tem gente varrendo o chão, tem gente pegando gato em cima da árvore e tem gente carregando água. Até aqui eu não entendo como ela parou ali escrevendo carta pros velhos. Ela foi enganada pelo maldito que disse que a essência da cultivação estava na importância do trabalho diário. Ela olha pro velhinho e pergunta o que ele quer que ela escreva. Porém, o rapaz não escuta bem, ela tem que dar um gritão. O Kyangyan só tá observando a bagunça e querendo